Bom dia, estamos mais uma vez aqui para estudar a Palavra de Deus. Estamos muito felizes, pois temos uma forma de continuar com esses estudos. Infelizmente não podemos voltar presencialmente, mas conseguimos fazer isso de forma remota, virtual. Que Deus possa estar abrindo corações de cada um de vocês que está vendo, seja o momento que vocês estão vendo este vídeo, e que os estudos aqui falados possam servir de grandeza para seus estudos da Palavra de Deus. Vou estar fazendo uma oração, logo após vamos ouvir alguns corinhos, então teremos a mensagem que será transmitida no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, pois tem nos ajudado, tem nos guardado e tem nos dado formas de estudar a Tua Palavra, Pai. Somos gratos, pois mesmo não podendo reunir, ó Pai, em escola dominical, temos uma forma virtual, remota, de estarmos estudando e ouvindo estudos, ó Pai, que tem agregado em nossos corações, tem nos ajudado, ó Pai, a vencer essas etapas difíceis. Sabemos que quanto mais estudamos a Tua Palavra, mais ricos estamos, mais perto estamos de Ti, mas ainda assim nos falta bastante. Então peço, ó Pai, que esteja abrindo nossos corações, abrindo nossas mentes para tudo que será dito nesta manhã agora. É o que eu lhe peço, agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz.
Deus nos prometeu e preparar um lar para aqueles que são seus, e prometeu que em breve Ele virá para nos levar para junto a Deus. Ele é o caminho que nos leva lá, Ele é a vida eterna. É nele que estamos ante o Pai Celestial. Em breve subiremos para o céu, pois Cristo nos virá buscar. Sim, num piscar de olhos, com sua voz a nos chamar. Queridos, vamos ver no lindo céu e a glória das mansões reais. Mas nada será mais sublime que ver o Senhor, estar com Deus. As coisas deste mundo passarão, o seu poder perecerá, mas a palavra que o Senhor falou se cumprirá. As provações não são para comparar com o que o Senhor revelará. Veremos face a face o nosso Deus a nos saudar. Em breve subiremos para o céu, pois Cristo nos virá buscar. Sim, num piscar de olhos, com sua voz a nos chamar. Queridos, vamos ver no lindo céu e a glória das mansões reais. Mas nada será mais sublime que ver o Senhor, estar com Deus. Senhor, quanto almejamos te encontrar, vem, leva-nos pra junto a ti. Bom dia, irmãos. Antes de iniciarmos o estudo no capítulo 14 de João, eu gostaria de externar a minha dificuldade de exercer esse ministério, e percebo que em minha vida são grandes os prejuízos decorrentes desses dias que temos passado, onde a igreja não tem reunido com a frequência de antes. Novos hábitos são adquiridos e outros esquecidos ou enfraquecidos. E o que será da igreja individualmente? O que será da igreja coletivamente? A Escritura diz: não remova os marcos antigos que fizeram vossos pais. Possamos vigiar nossas vidas, não só individualmente, mas coletivamente, para que não venhamos a desviar dos propósitos do caminho do Senhor e deixando que venha o esmorecimento ou desânimo sobre as nossas vidas. Eu gostaria de iniciar esse estudo fazendo a leitura de alguns versículos em João capítulo 14. Primeiro, versículo 1 até o versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Agora, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E finalmente, versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero trazer aos irmãos um olhar, um ponto de vista, uma observação em relação a esse capítulo. Confesso que bem limitado, mas eu faço uma comparação como se estivéssemos diante de uma grande montanha, uma bela montanha ou uma pedra muito bonita, criada por Deus, e eu estivesse aos pés dela, olhando somente numa direção e tendo uma visão limitada de toda a cena, mas, no entanto, suficiente para o consolo, para o deleite da minha alma. Eu sei que muitas pessoas, muitos irmãos olharão para esse texto e verão outras coisas, mas isso não é o problema, né? Nós temos consciência de que não temos condições de esgotar toda a beleza e toda a qualidade, né, do material que temos em nossas mãos. Mas eu gostaria simplesmente de trazer um ponto de vista, um olhar, uma observação de um local fixo. E eis a observação. Eu gostaria que nós pensássemos nessa escritura, João 14, pela perspectiva das promessas do Salvador aos seus discípulos. Este capítulo é um capítulo que está inserido, né, antes da ida do Senhor Jesus Cristo ao jardim do Getsêmani, onde ele seria preso e ali desencadearia todo o plano de salvação, a sua prisão, a sua morte, né, o seu sepultamento, a sua ressurreição e depois a sua ascensão. E os discípulos viveriam então, após o desenrolar deste plano maravilhoso, eles viveriam uma nova fase nos seus relacionamentos com o Senhor Jesus. Antes, eles relacionavam com Ele corporalmente, fisicamente, mas viria o momento, que já estava bem próximo, em que Ele voltaria ao Pai e pediria a Deus que enviasse outro Consolador, que viria habitar, ensinar e santificar a vida daqueles discípulos. E nesse novo momento, desse relacionamento que estava por chegar, ele está então usando nesse texto, nessa conversa com os seus discípulos, algumas expressões que são: não se turbe o vosso coração, credes. Outra expressão que ele usa é: não se atemorize, deixe-vos a paz. Jesus então faz muitas promessas para eles, para que eles pudessem, à medida que caminhassem sem a presença corporal do Senhor Jesus, que eles pudessem ser supridos pelo cumprimento das suas promessas. Nós hoje, como discípulos do Senhor Jesus, nos encontramos numa situação que para eles, naquele momento, era totalmente desconhecida. Hoje nós tentamos imaginar as cenas que os olhos deles viram naturalmente. Eles entenderiam, né, à medida que essa transição acontecesse, que eles precisariam usar mais os olhos da fé do que os olhos naturais. Então vejamos algumas promessas que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos naquele momento e que também são aplicadas
a nós nos nossos dias. Versículo 2: Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus fez essa promessa aos seus discípulos: vou preparar-vos lugar. O Filho do Homem seria em breve levantado numa cruz, como sacrifício pelos nossos pecados, daria o seu sangue para purificar a nossa culpa e ressuscitaria ao terceiro dia para nos justificar. Com a obra perfeita de Jesus Cristo, Ele então nos garantiria um lugar no céu. Então, o lugar que Ele prometeu nos preparar só está disponível e garantido aos seus discípulos pela fé, porque o Senhor Jesus cumpriu a sua promessa para com os seus discípulos. Naquele momento que Ele fez a eles essa promessa, ela ainda estava em aberto. Mas logo, logo, tudo aconteceria e esse lugar seria preparado de uma forma garantida e disponível aos seus discípulos. Então, para eles era uma expectativa de um cumprimento. Para nós se encontra no passado. Mas nós podemos, assim como eles, nos deleitar nessa promessa. Há um lugar preparado por Cristo. Foi preparado pela sua obra redentora, perfeita e completa. E nos dá essa garantia de que temos um lugar preparado, feito e conquistado por Jesus Cristo a nosso favor. No versículo 3, nós temos uma outra promessa. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então ele promete aos seus discípulos: eu vou preparar lugar, mas eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Essa promessa que foi feita àqueles discípulos naquele momento ainda não se cumpriu até os nossos dias. Mas nós podemos, irmãos, assim como eles, aguardar ansiosamente o cumprimento dessa promessa. Assim como os primeiros discípulos aguardavam. Quando estudamos o Novo Testamento, as cartas, o sentimento que há dos discípulos, dos crentes, dos servos de Jesus Cristo, é sempre a expectativa de um retorno iminente do Salvador. Cumprimento dessa palavra que foi proferida por Ele mesmo aos seus discípulos. E que privilégio para nós é saber que o Senhor do Universo tem um desejo. O desejo dele é que nós estejamos para sempre com Ele, aonde Ele está. A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, nos traz um conforto, uma confirmação dessa promessa que foi feita aos discípulos naquela época e a nós também em nossos dias. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim como Ele havia prometido, voltarei para que possa receber vocês para mim mesmo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Será, irmãos, que ouviremos este som, ou estes sons que são descritos aqui nessa Escritura, a nos chamar para esse encontro que vai durar para todo sempre? A presença do Senhor para todo sempre em nossas vidas? Essa promessa foi feita aos discípulos e é também feita a nós. Então o Senhor está bondosamente mostrando aos seus discípulos que eles deveriam enxergar mais além do que os olhos naturais podiam ver. Eles precisavam enxergar que o Senhor Jesus que estava ali diante deles é o caminho, a verdade e a vida, que só Ele pode conduzir
qualquer pessoa até o Pai. Eles precisavam entender a respeito das moradas celestiais, eles precisavam entender que o Pai e Jesus eram uma só pessoa. Quem vê o Filho, vê o Pai. As palavras que o Filho falava eram as palavras do Pai. As obras que ele fazia eram obras feitas em Deus. E então, nessa atitude, nesse ensino tão bondoso, tão especial que Jesus está dando aos seus discípulos, ele faz uma nova promessa. No versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele promete que aqueles discípulos, ou qualquer pessoa que cresce na obra de Jesus Cristo, que cresce em Deus Pai, como sendo aquele que enviou o seu Filho amado para fazer o plano da redenção, ele teria condições de fazer as obras que Cristo fez e ainda outras, obras que iriam glorificar o Pai através do Filho, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E nós podemos comprovar na história da igreja que os apóstolos de fato fizeram, pelo poder de Deus, em nome do Filho, as obras, que Deus, que Cristo havia destinado que eles fizessem. Eles fizeram curas, eles fizeram prodígios, sinais, mas fizeram ainda mais, como uma explicação do que Jesus disse aqui: vocês farão obras ainda maiores, porque eles foram instrumentos do Senhor para a pregação do Evangelho, para que almas pudessem crer no Senhor Jesus e fossem salvas. Eles eram testemunhas da ressurreição de Cristo e da veracidade do Evangelho ao mundo. E agindo por fé no poder da cabeça exaltada que é Jesus Cristo, o Filho glorificado, eles pregaram o Evangelho e muitas almas se converteram. E a igreja foi crescendo e solidificando por intermédio, Deus usando essas pessoas que creram nele para serem coluna, para serem base, os apóstolos e profetas, até mesmo para o lançamento do Novo Testamento, no sentido de que estava sendo escrito tudo aquilo que hoje temos em nossas mãos como a palavra de Deus, do Novo Testamento. Então, essa palavra também, essa promessa se cumpriu. Nós vemos também no versículo 14, mais uma promessa: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso só seria possível se ele não estivesse presente. Então, ele está trazendo ao presente algo que aconteceria. Ele seria morto, ele ressuscitaria e ele iria ao Pai novamente. Então, eles deveriam agora pedir, depois que acontecessem essas coisas, pedir em nome do Senhor. E é tão interessante pensar a garantia que ele dá: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, nós temos livre acesso ao Pai pelo nosso grande sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos prometeu atender: eu o farei. E ele não brinca nas suas declarações, como no versículo 2 ele disse: se assim não fora, eu vou-lo teria dito. As suas palavras são verdadeiras. Ele não brinca, ele não promete de uma forma distraída, mas ele promete e cumpre. Que nós possamos ter, em relação a essa promessa de que ele nos atenderá, a mesma confiança, a mesma convicção que Noemi tinha em relação a Boaz, ao caráter de Boaz. Olha só que versículo interessante, Rute 3:18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso
ainda hoje. Que nós possamos crer de fato nessa garantia que Jesus faz em sua promessa. Eu o farei, eu atenderei. Que possamos pedir confiadamente e Cristo nos atenderá para a glória de Deus Pai. No versículo 16 nós temos uma outra promessa. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor Jesus promete rogar ao Pai que Ele enviasse outro Consolador. O Senhor Jesus cumpriria a sua missão em breve, como nós já falamos. E isso incluía o assentar dele à destra da majestade nas alturas, depois de realizar a purificação dos nossos pecados. Por isso, ele promete que pediria ao Pai que enviasse outro Consolador, para que esse outro Consolador pudesse dar sequência na sua obra realizada na vida dos seus discípulos. Ele não os deixaria órfãos, mas o Espírito Santo viria da parte de Deus como Consolador. E o que esse Espírito faria na vida dos discípulos? O texto diz que ele habitaria e estaria sempre com eles. Versículo 16, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não mais temporariamente, como no passado, mas permanentemente, como o penhor da nossa herança, como uma marca permanente naqueles que creem. Como diz lá em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então ele habitaria para sempre com os seus, com aqueles que confessaram a Cristo como Senhor, que receberam o Evangelho da verdade e confiaram neste Evangelho. A obra do Espírito Santo, do Consolador, também seria trazer ensino, trazer lembrança, né, das palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse versículo, essa promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo a respeito do Consolador, ela é muito especial e pode ser comprovada facilmente nesse momento em que temos a Escritura aberta, né, e podemos meditar nela, nessas palavras que foram registradas, né, pelo apóstolo João e que puderam ser preservadas através dos anos pela vontade de Deus e nós podemos hoje estudar. Então, se nós pensarmos no cumprimento dessa promessa, nós podemos nos alegrar porque o Espírito Santo fez com que aqueles homens, né, os profetas, os apóstolos que lançaram o fundamento da igreja, se lembrassem das palavras do Senhor Jesus. Se pensarmos todo o conteúdo que foi registrado, todos os episódios, os discursos, tudo aquilo que foi registrado a respeito do Senhor Jesus, nós vemos claramente a atuação do Espírito Santo em fazer com que aqueles homens se lembrassem daquelas palavras e que entendessem aquelas palavras e crescem nela e pudessem registrar e nos ensinar, né? E hoje nós somos privilegiados pelo cumprimento dessa promessa. Nós podemos comprovar isso em João capítulo 2, versículos 18 a 22, onde lemos: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus:
Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então aqui é uma das muitas referências do cumprimento dessa promessa feita aos seus discípulos pelo Senhor Jesus, através da obra, falando da obra do Espírito Santo. Então, irmãos, nós podemos ter a certeza de que assim como ela foi cumprida no passado, e nós temos prova disso, ela também pode ser cumprida em nossas vidas, na vida da igreja. O Espírito Santo nos fazendo lembrar, nos ensinando a palavra do Senhor, de modo que tenhamos condições de entender, de formarmos convicções, de sermos também testemunha, porta-vozes dessa mensagem para o mundo. No versículo 18, nós temos uma outra promessa, que é a seguinte: voltarei para vós outros. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Uma promessa feita pelo Senhor Jesus da sua aparição maravilhosa aos seus discípulos. A sua aparição como Cristo ressurreto. Então essa promessa é uma promessa do passado, que ela foi específica para aqueles discípulos daquele momento da história. E nós vemos que de fato ela se cumpriu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele testemunhou isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então essa promessa se cumpriu. Voltarei para vós outros. Ela está lá no passado, mas ela é claramente vista pelo testemunho das Escrituras. No versículo 23 temos uma promessa para o presente, para os seus discípulos no presente, que somos nós. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Uma promessa maravilhosa da presença de Cristo, o Cristo ressurreto em nossas vidas, nos seus discípulos, não ao mundo. Possamos deixar isso bem claro, não ao mundo. O Senhor Jesus se manifesta aos seus, aqueles que o amam e que guardam a sua palavra. No presente, nós temos o testemunho da palavra de Deus que nós somos o santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Hoje o Senhor Jesus habita em nós, faz morada em nós, através do Espírito Santo, uma vez que cremos na sua obra e na sua pessoa. Isso é algo maravilhoso. E há também uma promessa futura, que nós já falamos, que se encontra no versículo 3, quando ele diz que voltará para levar os seus para si mesmo, para que onde ele está, estejam todos os seus. E a última promessa que eu gostaria de frisar nesse capítulo tão rico é a que está no versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então essa promessa do Senhor Jesus, dentre todas as outras, é muito especial, muito importante nós nos apropriarmos dela, crermos nela e de fato sentirmos essa paz. Porque não é a falsa paz que o mundo dá para nós, mas a verdadeira paz que Cristo dá. Por isso, ele pode aconselhar os seus
com conselhos no seguinte termo: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Outra vez ele diz: não tema, não é isso? Se alegrem, confiem. Ele nos anima, ele nos encoraja, porque ele nos fornece essa paz que pode nos dar esse estado espiritual, esse estado na nossa alma. Nós devemos nos alegrar no Senhor Jesus Cristo. É como se ele estivesse dizendo: se alegrem em mim, na minha obra, naquilo que eu fiz, como eu cumpri a vontade do Pai e como eu posso abençoá-los por aquilo que eu sou e por aquilo que eu fiz. Então nós devemos deixar de lado a alegria ou a paz que vem, que é proveniente das nossas conquistas, da circunstância ao nosso redor, mas nos alegrarmos nele. Olha só o versículo 28. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ele está dizendo aos discípulos: vocês ficarão tristes com a minha partida. Só o fato de eu dizer essas palavras, vocês já têm o coração turbado. Mas se de fato vocês entendessem aquilo que eu estou dizendo, o que eu vou fazer, vocês se alegrariam em mim, mesmo eu não estando presente mais corporalmente, mas em que o fato de eu não estar com vocês é o cumprimento da vontade do Pai. Eu estarei com o Pai. E o fato dele estar com o Pai é que tudo aquilo que havia sido predeterminado, que havia sido elaborado, havia sido cumprido nesse plano maravilhoso que no final coloca o Senhor Jesus assentado à destra do Pai, sendo o nosso precursor, aquele que garante a nossa salvação. Então nós precisamos, pelo menos eu meditei nesse aspecto, nesse versículo. Será que o meu contentamento está na obra de Jesus Cristo? Perfeita, completa, ela é suficiente para qualquer situação da minha vida? Qualquer angústia, qualquer tristeza, qualquer provação, eu posso me alegrar nele? Será que eu posso me alegrar plenamente no que ele fez? Se eu conseguir isso, se eu sentir essa alegria nele, com certeza estarei gozando dessa paz que ele deixou como uma promessa tão bendita. E novamente, para encerrar, eu gostaria de frisar aos irmãos que quem prometeu todas essas coisas é o Senhor Jesus Cristo, aquele que não pode mentir, aquele que não tem nada que possa fazer com que a sua vontade seja realizada e seja feita plenamente. Ele não fez essas promessas de uma forma descuidada ou de brincadeira. Essas promessas são a sua herança para nós. Como diz o Salmo 105, versículo 8, ele tem uma palavra empenhada conosco. E cabe a nós confiarmos de fato nessas promessas que foram feitas primeiramente aos seus discípulos naquela época em que a palavra foi escrita, mas que é transferida para nós à medida que nós conhecemos e cremos e andamos em comunhão com o nosso Senhor. Que Deus abençoe e que essa mensagem, essa meditação possa ser aplicada pelo Espírito Santo em cada coração, trazendo gozo e edificação da parte do Senhor. Amém. Então, temos ouvido agora mais uma porção da Palavra de Deus. Estamos cheios de tudo que o irmão nos disse, que isso possa se tornar realidade nas nossas vidas, possamos aprender cada vez mais com tudo que foi dito aqui nesta manhã. Vou estar fazendo uma oração agora para terminar nosso momento que igual passamos aqui. Pai, nós agradecemos mais uma vez por ter nos dado esta oportunidade, por termos ouvido tudo que o irmão nos trouxe esta manhã, Pai. Que isso esteja cada vez mais firme em nossas mentes, que possamos seguir de coração tudo o que nos foi ensinado. Sabemos que isso nos vai fortalecer, ó Pai, para seguir os momentos difíceis que estamos passando e vai nos ajudar a estar cada vez mais próximos de Ti.
Peço que esteja nos abençoando, esteja guardando e esteja conosco no restante deste domingo. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jamais terá sede de novo, pois a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pois minha água é vida, pois minha água é vida. Quem vier a Deus e o adorar, terá de fazê-lo em verdade. Muitas coisas deixará para trás